McDonald's estaria lançando em plena Semana Santa figuras de ação demoníacas em homenagem a Baphomet e outras entidades. Seria isso real, meus irmãos? Eles seriam burros a esse ponto? Eu poderia aqui ficar enchendo linguiça, né? Prendendo você no vídeo, mas eu não quero que você fique muito tempo no vídeo para saber essa resposta. Eu já digo logo de cara, né? Se você só queria saber, a resposta é que isso foi feito por inteligência artificial. Embora seja muito bem feita, e é esse o ponto da inteligência artificial, ela veio para ficar mesmo, né? Aquilo que você via no Exterminador do Futuro ou outros filmes com o mesmo tema, não era feito por acaso. Aquilo ali falava de tecnologias que seriam implementadas logo, e está chegando esse momento. Então você vê aqui, né, e algumas coisas dão um indício. Primeiro, a iluminação muito artificial. Eu inclusive chequei vários sites, checadores de notícias falsas, e a análise deles é basicamente essa, tida por analistas, né, pessoas que inclusive montam campanhas de marketing. Se a gente olhar mesmo o hambúrguer, eu acho que ele denuncia tudo. Tá muito artificial, né? O M também do McDonald's, se você olhar bem nessa primeira imagem, você vê que ele não é perfeito, né? Ele não está em harmonia com ele mesmo, né? Além disso, a iluminação, o próprio sanduíche também prova, e o mesmo se segue em outras imagens, ó. Agora, o porquê saiu esse boato em plena Semana Santa, isso sim tem um objetivo oculto. Eu sou o Davi, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Encarando o Sobrenatural. E meus irmãos, como vocês sabem, nós temos outro canal também onde fazemos investigações sobre o paranormal. E quando a gente posta algo relacionado a isso, sempre eu recebo críticas do tipo: Davi, quem é cristão de verdade não mexe com essas coisas. Mas o meu intuito não é mexer com essas coisas, não é bater papo com essas coisas que a gente procura, mas sim provar a espiritualidade em vídeo, as pessoas verem que essas coisas malignas existem e dessa maneira fazer com que elas vão para a luz, certo? Muitas pessoas, meus irmãos, acham, né, que não existe nada, que todo o mal que acontece é culpa do próprio ser humano. Eu gravei um vídeo inclusive muito polêmico quando eu estava acelerando a Cristine, sim, né, passando por uma área muito perigosa onde vários assaltos acontecem, então não vou passar moscando não, eu passo no talo. E aí me aparece um cachorro podre em uma área que fazia menos de 10 minutos que eu tinha passado. Como é que se explica uma coisa dessa? Então é dessa forma que o sobrenatural acontece, ele acontece sobre o normal, certo? E essas entidades, meus irmãos, são muito responsáveis por isso. Eu já faço essas pesquisas há muitos anos e eu digo a vocês, como é que se explica, por exemplo, um cara, né, que nunca cometeu crime, ele começa a ouvir na cabeça dele uma voz pedindo para ele fazer algo contra uma criança e ele faz em frente a policiais para se dar mal, para se ferrar, para se arrebentar. Como é que pode isso? Tem vários casos desses. Infelizmente a gente não pode mais trazer por causa da violência, mas se você procurar aí no próprio YouTube, você vai encontrar vários canais de televisão mostrando esses pontos aí. Eu lembro até da crítica que o jornalista fez na época. Ele disse: mas se a gente for levar para esse ponto, então ninguém mais é culpado de nada. Mais uma distorção, mais uma falácia de quem não entende de espiritualidade. Por quê? Essas entidades só entram em você, elas só dominam você se você tiver de fato uma espiritualidade baixa, se sua fé for pouca. Uma pessoa com fé, isso não acontece, ela é imune mesmo aos truques do capeta, meus irmãos. Eu aprendi isso lendo, né, pondo em prática. Inclusive eu não entendia, né, via nos filmes como é que o encapetado ali tinha tanta força, jogava vários homens fortes que tentava segurar, fazia cama levitar, aquela coisa toda extremamente poderosa. Aí chegava um padre ali, né, o exorcista, e parece que o capeta perde as forças. Não é porque parece, ele realmente perde as forças. Se uma pessoa comum tentar enfrentar uma situação dessa, alguém que esteja demoniado, do tipo que o próprio Cristo foi o maior exorcista da Terra. Se uma pessoa com um demônio realmente no corpo, e uma pessoa sem espiritualidade tenta enfrentar, ela vai falecer. Vai dar ruim pra ela. No mínimo, ela vai sair muito mal da situação. Eu digo pra vocês, meus irmãos, já faz anos que eu tô aí pesquisando essas coisas. Posso dizer aqui e falar disso de peito aberto. É bronca. Eu fiz uma investigação, mostrei pra vocês aqui, a coisa não tava nem encarnada, era só a presença no lugar, que também tem isso. Algumas entidades assombram o lugar, não a pessoa. E eu vi o quanto é difícil. Imagina estando encarnado dentro de uma pessoa. Nem imagino uma situação dessa, né? Então é difícil, é terrível. A pessoa tem que se preparar, a pessoa tem que ter o dom, não é qualquer pessoa. A coisa realmente não é tão simples. Então, o que é que isso tem a ver com essa propaganda aqui do McDonald's? Onde é que as coisas se encaixam?
Ora, meus irmãos, o maior trunfo do diabo foi provar ao ser humano a sua não existência, colocando falácias. Tem inclusive um anime novo aí, falando que você é um simples acidente, você não é nada, você não tem importância. Ora, e se você é uma simples poeira do universo, como eles querem que as pessoas acreditem, sendo que quando você pega um cara inteligente como o Dr. Enéas, o que é que o Dr. Enéas falou sobre isso? A gente pode relembrar juntos aqui, vamos relembrar. Pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. 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 Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito. Peraí. É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra nós. Muito normal, é. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Pra ganhar voto. Muito bonito. Veja bem. Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Então essa é a verdade. Nós somos muito complexos, o mundo é muito complexo para que você acredite que foi feito do nada. Não tem como. Existe toda uma ordem aí das coisas. Meu irmão, basta você levar uma queda feia, aí aconteceu algum problema de saúde, para você ver como o seu corpo trabalha em sincronia. Nem mesmo aqueles caras da organizaçãozinha do G, né? Eles negam a existência de Deus. Pelo contrário, se você negar a existência de Deus, você não pode ser um deles. O próprio inimigo, o próprio capeta, é um grande conhecedor da palavra de Deus. Não tem como negar isso, né? É uma burrice muito grande ignorar fatos. É fato que eu estou falando aqui. Então, quando alguém joga uma polêmica dessa em plena Semana Santa, colocando o McDonald's, ninguém sabe o que foi que fez, a própria McDonald's não faz uma nota, né? Porque isso teve uma repercussão gigantesca, só o que se publicava no Face Lixo e em outras redes. Por que eles não foram para cima? Por que eles não se revoltam? Porque tudo isso, meus irmãos, é um teste. É para ver a aceitação das pessoas em relação a algo desse tipo. Tava uma polêmica aí de pessoas reclamando que estavam postando o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que está no céu, e tendo seus posts derrubados com a plataforma alegando que ia contra as diretrizes, ia contra as regras. Quer dizer, se você não está percebendo, meu irmão, o que está acontecendo no mundo, eu acho que você vive numa ilha deserta ou numa bolha. Porque está muito claro, está muito evidente. Então uma propagandazinha dessa do McDonald's pode sim vir do próprio McDonald's. Quem é que prova que não? Quem deveria provar que não era eles, processando, né, quem está defamando a marca. Porque pode ter certeza que qualquer cristão que viu isso aqui, na hora que pensou em comer um lanche com um filho, ou com a esposa, enfim, com a família, resolveu ir para o concorrente, né? Eu já falei para vocês em outros vídeos também e repito nesse aqui. A própria existência do McDonald's e Burger King só mostra como o Brasil realmente está afundando. O nosso país tinha ótimas lanchonetes aqui, lanchonetes regionais, e elas foram quebrando por causa dessas marcas. Não tem como competir com a propaganda gigantesca que eles fazem e até a facilitação que os próprios governantes fazem para essas marcas de fora. A grande verdade, meus irmãos, é essa. Não é você impedir que essas marcas venham. Não é isso que a gente está falando. Realmente tem que ter livre comércio. O cara quer vir para cá, que vem, seja bem-vindo. Mas você também tem que ter medidas que incentive, né, a população a consumir. Os Estados Unidos fazem isso. Já disse a vocês e pergunte a quem mora lá. Eu tenho vários irmãos aqui que moram nos Estados Unidos. E foi deles que eu aprendi isso. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu aprendi com eles, com quem mora lá. Davi, a gente vai comprar alguma coisa que vem do Brasil aqui, é sobretaxado.
A gente vai comprar aí o Guaraná Antártico, eu dou sempre esse exemplo aqui. E ele é sobretaxado, ele é mais caro do que os outros refrigerantes produzidos aqui. E o governo de lá faz isso para quê? Para manter a competitividade dos seus próprios produtos. Aqueles caras que estão gerando emprego lá. Então, quer vender aqui? Pode vender, seja bem-vindo. Teu produto atende aqui os padrões, atende. Então vende. Agora eu vou cobrar uma taxinha a mais para que você não tire o emprego da galera daqui. No Brasil se faz o contrário. Eu dou incentivo, eu dou terreno, eu dou isenção de imposto, dependendo do que a pessoa quer, dependendo do estado que você vai, né? Eu dou tudo isso. E arrebento com os que já estão. Eu arrebento com o funcionário pequeno. Nós tínhamos aí o quê? O Paulo Guedes, né? Dizendo o quê? Nós vamos quebrar ajudando empresas pequenininhas. E empresas pequenininhas é você, brasileiro. É você, empresário nacional. E é óbvio, preste atenção, que a minha crítica em cima do Paulo Guedes não quer dizer que a Haddad seja melhor do que ele. A Haddad é um lixo. A Haddad é uma porcaria. É a pior coisa que poderia acontecer com o Brasil é o PT. Antes, 1000 vezes o que estava do que esse que está agora. Mas também não quer dizer que era bom. Entende, meu irmão? Isso é fazer uma crítica realmente em cima do que está sendo proposto. Para mim, esses caras aí, meus irmãos, só pensam no deles. Principalmente quando as questões são globais. E quem discorda de mim, contra-argumenta aí, começa explicando aí, né? Por que caras que pensam totalmente contrários, né? Que vivem se degladiando aí nas redes sociais, como é que os caras votam igual em uma coisa tão letal como os 35% de etanol aí no nosso combustível, na gasolina. Você é obrigado, né? O próprio cara criador do Código do Consumidor, que vive indo aí em empresa pequenininha, né? Nas empresas pequenininhas, dizendo que não pode condicionar a compra. Se você quer um produto, você tem que levar aquele produto, não pode ser obrigado a levar outro. Aí o cara vai lá e vota. Não, o cara que quer comprar gasolina, ele é obrigado a levar 35% de etanol. Aí o cara diz sim pra isso, né? Ele pega o Código do Consumidor, enfia na própria bunda, né? E deixa pra lá, né? O que ele mesmo criou. Então esse tipo de coisa, meu irmão, não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, uma empresa como a McDonald's não se importar com uma propaganda que vai prejudicar suas vendas. Não faz sentido. Só faz sentido para quem tá desperto, para quem entende que essas marcas... Agora pronto, tava uma polêmica aí dos X-Men, se eu não me engano é produzida agora pela Disney, se eu não me engano. E eles estão fazendo um remake do X-Men 97, que foi um dos favoritos, né? A época de ouro. Então eles estão fazendo o remake ali dos HQ. Só que eles já mudaram a história. Já tem agora um caso, né, onde o Mofo, que era o cara que se transformava em vários outros personagens, né, o poder mutante dele é esse, e ele tá apaixonado pelo Wolverine. Foi até o nosso amigo Cafofo, um abraço pro meu irmão Cafofo. Aí eu disse, Cafofo, fazer umas análises da visagem, né, tem as análises renais do Renan Santos, lá do MBL, e vamos fazer aqui as análises da visagem, que eu inclusive fiz com o nosso irmão Cafofo. Mas o Wolverine, meu irmão, ele sempre foi isso aí mesmo. Sempre foi enrustido, com todo respeito, ó. Ele e o Batman, né? Você vê aqui, por exemplo, vamos começar pelo Batman. Olha essa cena dos caras numa sauna, o Batman e o Robin. Olha essa outra imagem aqui, família. Não há o que negar, velho. O Batman sempre camuflou, olha aqui, ó, ele e o Robin. Olha aqui, ó, essa aqui, meu irmão, essa é indiscutível. Agora vamos pro Wolverine. Nunca vamos esquecer, né, essa história aqui que foi feita. Ele e o Hércules, né, caçando, e depois os dois se pegando, os caras matando dragão e depois vão se pegar, ó, né? E aquela raiva toda do Wolverine com o Ciclope, na verdade, ele tem esse ciúme do Ciclope, né? Ele sempre foi afim do Ciclope. Você vê nessa imagem aqui, que é uma imagem do X-Men clássico, né? O Wolverine tá empinando a bundinha aqui pro Ciclope, ó, se você prestar atenção. O Ciclope até olhou pra cima, porque se ele olha pra onde o Wolverine tá empinando aqui, o raio atravessa ele, meu irmão. E aqui, ó, nessa outra também que é clássico, ó, onde está a mão do Ciclope, ó? Está aqui, ó, no bumbum do Wolverine, tanto é que ele já botou as garras pra fora, né, empolgado, tentando manter ali a postura, mas o Charles Xavier atrás já tá vendo e já tá manjando também ali, ó. Vocês estão vendo aí, família? A maldade sempre teve aí, né? As análises da visais, né? E essa é a grande verdade desses personagens. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles arriscam perder grana, a ficar em baixa, né? A gastar tanto em marketing e de repente terem os seus produtos odiados pelo próprio público que deveria consumir. Porque eles não estão mais interessados na tua grana, eles não precisam mais da tua grana. Quando você pagou a sua continha de telefone, por exemplo, você deu dinheiro a todas essas empresas, porque elas fazem parte dos mesmos grupos financeiros.
Os grandes grupos financeiros, os grandes acionistas, eles têm ações de todas essas outras empresas. Então, eles não precisam mais, para produzir essas obras, que você compre, que faça sucesso. Isso só faria com que eles tivessem um lucro maior naquele determinado momento. Mas o dinheiro bruto, o dinheiro real, sempre vai para a mão deles, porque eles são donos dos serviços essenciais na maioria dos países. Eles compram cada vez mais. Os países estão endividados cada vez mais. Estamos pagando juros sobre juros. O mundo é uma grande agiotagem, onde as nações estão pagando. E nação não é nação sem povo. Tem que ter povo. Então quem deve não é a nação. O chão não deve nada para ninguém. A árvore não deve nada para ninguém. O mar não deve nada para ninguém. Então quem deve numa nação? Quem deve é o povo daquela nação. Eu fiz a conta aqui um tempo, né? Parece que cada recém-nascido no Brasil, naquele tempo que eu fiz, eu nem lembro mais, já nascia devendo 25 mil reais. Hoje eu acredito que está para mais de 50. Você já nasce devendo isso. Então esse dinheiro que você paga de juros sobre juros, quando você vai comprar uma coisa que antes custava 5 reais e hoje custa 12, é porque o restante disso, desse valor que você está pagando a mais, os 7 reais a mais, é para pagar juro. Então nós vivemos numa grande agiotagem e esses caras, os grandes acionistas, não precisam mais fazer sucesso em suas obras para que aquela obra continue. Na verdade, todas essas obras, X-Men, Dragon Ball, todos já quebraram há muito tempo, já foram vendidos, já foi passado o direito deles. Pronto, o Akira faleceu, né? Infelizmente faleceu. Vai continuar tendo Dragon Ball. Faz muitos anos que o Dragon Ball não pertence ao Akira. De Volta para o Futuro, quando foi feito o primeiro filme, já não era mais do dono. Steven Spielberg comprou os direitos. Inclusive, os roteiristas originais foram convidados a fazerem um segundo. Convidados. Se eles dissessem não, continuaria tendo o filme do mesmo jeito. Você vende a obra. Então as obras já quebraram há muito tempo. Elas não se sustentaram. Super-Homem foi vendido, não passou da primeira edição. Então entenda isso. Essa história precisa agradar o povo. Eu vejo tanto canal bom aí. Eu não sei se os caras se fazem, que é pra ter argumento, ou não perceberam, não despertaram ainda. Eu acho difícil, né? Mas os caras ficam, não dá pra entender. A galera fica lacrando. Tem que voltar a fazer o que o povo gosta. Não. Eles não vão voltar. Todas essas obras que fizeram sucesso, que empolgaram a população, elas serão usadas para trazer novas agendas. E aos poucos eles vão capturando. Eles vão fazer a mesma estratégia da água. Qual é a estratégia da água, Davi? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você já deve ter ouvido isso dos mais antigos. Então eles vão bater até furar essa pedra, até que os mais novos... Você vê aí as ideologias de gênero. Eu fiz vídeo aqui no canal, tô fazendo o tempo todo. Batendo sempre nisso, em cima das crianças, ensinando as crianças para que a nova geração... Porque eu e você, meu irmão, eu mesmo já tô passando, quarentão. Já tô passando, já era. Então não vou durar muito tempo. A nossa geração está passando. E a nova... não verá o mundo como você vê hoje. Será os olhos do anticristo. Felizmente, meus irmãos. Então, o contexto de o porquê uma coisa dessa sai em plena Semana Santa, um boato, né, como esse, do McDonald's vendendo estátuas do Baphomet de demônios, é para causar, é para ver como a população vai agir, né, e a população não se choca, a grande maioria, para que aí realmente eles possam colocar algo semelhante logo em prática. É isso, meus irmãos, é terrível, né? Então a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, por isso é que eu faço as investigações também, para responder, né, para quem tem dúvida. É justamente por isso, meus irmãos, para provar a você que essas coisas existem sim, certo? São reais e que o melhor que a gente faz, meu irmão, é aumentar a nossa espiritualidade. Vá para uma igreja, se você não quiser ir, ore com fé em casa, medite sobre a palavra, também é válido, né? Mas se você puder ir para uma igreja também é melhor ainda, comunhar com os irmãos. Eu acho muito bom.